Encontramos-nos nas margens, nas verdejantes margens do rio Lessa, um curso de água que nasce no concelho de Santo Tirso e desagoa no Atlântico entre Matosinhos e Lessa da Palmeira. É por isso um curso de água relativamente curto, mas a sua importância histórica é inversamente proporcional à sua dimensão. Com efeito, ao longo dos tempos, o rio Lessa revelou-se como um elemento estrutural, histórico, de grande dimensão. Mas já lá vamos, porque também importa recordar que ao longo do século XX, fruto do desenvolvimento urbano, de uma insuficiente rede de saneamento, também porque o rio é transformado num vazadouro industrial, ele se tornou naquele que era considerado como um dos mais poluídos rios da Europa. Felizmente, neste nosso século XXI, e particularmente nestes últimos anos, o rio vem sendo regenerado. As comunidades, de novo, se vão abeirando do rio. E prova disso é este recente corredor verde do Lessa, que, envolvendo vários municípios, procura, enfim, de novo fazer com que as pessoas encontrem nesta linha de água um importante elemento de lazer, de usufruto. Mas, ao longo da história, o rio teve, de facto, diferentes dimensões que condicionaram e contribuíram para o desenvolvimento deste território. Não sendo o rio extenso, no entanto, a sua água sempre foi fundamental para fertilizar estes terrenos, a do Lessa e dos seus afluentes, fertilizando terras com grandes produções agrícolas. As famosas medievais terras da Maia, tão cobiçadas. Mas desde épocas pré-históricas, que as margens do rio nos foram deixando, legando importante património arqueológico, também viário, associado, nomeadamente, a pontes romanas, pontes medievais. Há muitos outros monumentos ao longo das margens do Lessa e, nomeadamente, associados também às atividades tradicionais, agrícolas, particularmente um grande número de moinhos e azenhas. Sim, aproveitando a força das águas do Lessa, este era um rio moageiro e por isso não faltam até hoje aí os vestígios dessas antigas estruturas de moagem. Mas há uma outra importantíssima dimensão do Lessa, que é uma dimensão religiosa, que dá origem também a um grande conjunto de património material, mas também imaterial. E estamos aqui, em Lessa do Balio, e por isso estamos muito próximo de um desses patrimónios, de uma dessas marcas ligadas a essa dimensão religiosa do rio Lessa. Um mosteiro importantíssimo, que tomou o próprio nome do rio. O mosteiro de Lessa do Balio. É uma construção notável esta da Igreja do Mosteiro de Lessa do Balio, um edifício erguido no século XIV, uma das primeiras grandes obras do gótico aqui, naquela que é hoje a área metropolitana do Porto. Mas sim, apesar de popularmente conhecido como o Mosteiro de Lessa do Balio, este é apenas o templo do mosteiro. Ainda hoje podemos observar nas traseiras da igreja vestígios até mais antigos deste mosteiro, do seu antigo claustro, dos espaços onde se abriam as celas, enfim, e outros espaços conventuais que formavam o mosteiro. Um mosteiro que terá surgido no século X, mas que depois se vai tornar muito notável a partir do século XII, quando a condessa portugalense, Dona Teresa, a mãe do primeiro rei de Portugal, vai doar Lessa do Balio a uma ordem religiosa militar que vinha obtendo grande fama e prestígio no contexto das cruzadas na Terra Santa, os cavaleiros da Ordem de São João de Jerusalém do Hospital, os hospitalários. E durante muito tempo esta foi a primeira sede dos hospitalários no reino português, só daqui passariam depois para o Crato. Mas este mosteiro apresenta-nos, no entanto, outros vestígios, algo enigmáticos. Por exemplo, na base da torre, da imponente torre
aqui na fachada da igreja, podemos observar umas pedras com uma decoração almofadada. Ora, geralmente esse tipo de pedras eram associadas a importantes construções de época romana. E por isso é, no mínimo, tentador pensar que já na época do domínio romano, há 2000 anos, aqui poderia existir uma importante construção, quiçá já um templo, o que nos leva, de facto, para essa dimensão de sacralidade de que muitas vezes estas margens do Lessa se parecem revestir. Um antiquíssimo templo, uma importante ordem religiosa militar que aqui se fixa na Idade Média, mas que aproveita os vestígios de um mosteiro da Alta Idade Média, que por sua vez poderá remontar a uma ocupação já religiosa deste espaço na época clássica. Mas este ambiente religioso do Lessa vai-se notando ao longo de todo o seu percurso. Não só em mosteiros, em igrejas, em capelas, alminhas e cruzeiros, mas também através, nos finais da Idade Média, de uma curiosa devoção. Uma devoção, nada mais, nada menos do que a Nossa Senhora do Lessa. Mas isso vai nos obrigar a subir mais para montante, subir o rio, em direção ao concelho de Valongo. Subimos ao longo do rio Lessa e estamos agora no concelho de Valongo, mais precisamente na freguesia de Alfena. É uma paróquia muito antiga, isso mesmo se referia já à inscrição de 1258, falando de como a igreja de Alfena era das mais antigas da região. Mas as inscrições de 1258 referem uma série de outras localidades da freguesia, como é o caso do lugar de Treslessa, onde nos encontramos. Há já algum tempo que o topónimo evoluiu. Hoje este lugar é conhecido como o Monte de Translessa, ou Nossa Senhora do Amparo, mas já lá vamos. Mas por esse documento do século XIII, sabemos bem de como este território era muito fértil. Para isso, muito contribuía, como vimos, a importância do rio Lessa a irrigar estes terrenos. Aqui se produzia muito pão, ou seja, trigo, centeio, mas também madeira, lenha e mato. E o mato era importante para uma série de atividades, nomeadamente para a cama do gado. E por isso se exploravam diversos nichos ecológicos e os montes eram também importantes na economia tradicional. E Treslessa é de facto aqui uma elevação que se debruça sobre o rio Lessa. Uma elevação, por isso afastando-se do vale, um pouco mais inóspita, e por isso a importância de sacralizar esses territórios. Ainda por cima, um território como é este, de Alfena, cruzada por importantes vias na Idade Média, desde logo uma importante estrada do Porto a Guimarães, mas também uma que se dirigia mais para Penafiel e em direção a Trás-os-Montes. E por isso essa necessidade de sacralizar o território, nomeadamente nestes sítios ermos, de afastar o demo que pudesse vir tentar desviar os viajantes que percorriam esses caminhos, e daí a importância, por exemplo, das alminhas, mas também dos cruzeiros. E cruzeiros é coisa que não falta. Aqui no alto da elevação de Translessa temos aqui, de facto, um conjunto notável de cruzeiros, em boa verdade, formam aqui uma via sacra. Mas essa sacralidade era também reforçada desde a Idade Média por uma outra interessantíssima devoção, aquela que há pouco vos falava. Uma devoção a Nossa Senhora do Lessa. Sim, nós temos referências documentais a Senhora de Lessa ou Nuestra Senhora do Lessa,
em documentos de 1612 e 1690. Nessa altura existia mesmo aqui, no alto deste monte, uma capelinha dedicada a esta Senhora de Evocação do Rio, esta Nossa Senhora do Lessa. Uma capelinha que, no entanto, irá desaparecer. Sim, essa capela, provavelmente de origem medieval, dedicada à Nossa Senhora do Lessa, apesar dessas referências que ainda tínhamos no século XVII, como há pouco vos referi, no final desse século, mesmo no finalzinho, em 1697, ou seja, há 325 anos, desapareceu. Substituída por uma outra, esta, onde agora nos encontramos, mandada erguer por uma figura que devia ter alguma influência, poder aqui na região, o capitão Gaspar Pinheiro de Carvalho. É ele que manda então erguer esta capela, que continua a ser de evocação mariana, dedicada a Nossa Senhora do Amparo. Do Amparo, uma Nossa Senhora que protege, que ampara e por isso, de algum modo, seguramente mantendo essas mesmas características que teria a Nossa Senhora de Lessa na defesa, na proteção aqui da comunidade. Uma capela que, poucas décadas depois, já no século XVIII e muito dentro do espírito barroco do tempo, vai sofrer alterações. Aliás, a devoção, o crescimento da devoção à Nossa Senhora do Amparo fará com que o templo vá tendo várias intervenções ao longo das décadas e dos séculos, tendo, de alguma forma, como corolário, se quisermos, em 1978, uma significativa ampliação, aquilo que é designado como a Igreja Nova, da autoria do arquiteto Moreira da Silva. Um amplo templo, porque a pequenina capela já era incapaz de responder à procura das gentes que vinham devocionar aqui a Nossa Senhora do Amparo. A capela, que para lá dessa imagem mariana, nos apresenta um conjunto de outras interessantíssimas imagens que têm muito a ver com as devoções enraizadamente populares. Por exemplo, no altar-mor podemos contemplar também São Pedro. Nos altares laterais, podemos chamar aqui a atenção, por exemplo, uma interessantíssima imagem de Santo António dos Pobres, com a sacola onde vai reunindo o pão. E mesmo ao lado temos também uma antiga imagem de Santa Luzia, essa protetora da visão. No altar mesmo em frente temos também um conjunto de imaginário interessante, incluindo uma Nossa Senhora das Dores e, sim, sempre o São Miguel, arcanjo. Mas, já que falávamos de intervenções na capela, não podemos deixar de sublinhar uma recente intervenção de restauro que devolveu à capela muito do seu esplendor original, mas que permitiu também colocar à vista algumas das marcas que tinham desaparecido com o tempo. Caso, por exemplo, das pinturas, da estrutura do coro. Mas uma intervenção que não deixou também de trazer contemporaneidade, envolvendo obras atuais, esculturas. E, por exemplo, na sacristia, uma pintura do consagrado pintor Alberto Péssimo, reforçando esta forte devoção. Aliás, importa dizer que esta capela e a devoção a Nossa Senhora do Amparo estão na base daquela que é uma das mais populares e concorridas festas do concelho de Valongo, nomeadamente essa festividade que envolve a construção por toda a comunidade de um extenso tapete de flores, 3 quilómetros, que depois são percorridos pela procissão que chega a ter 15 andores.
Continuamos em Alfena, mas agora descemos até ao Val. Estamos junto das águas do Rio Lessa, no Parque de Lazer de São Lázaro. É um espaço muito qualificado, de importância natural. Aqui as margens verdejantes do Lessa marcam claramente o espírito do lugar, mas é também um sítio de relevante importância patrimonial. Aqui podemos observar um conjunto muito interessante de vestígios do passado. Bom, desde logo, a ponte sobre a qual nos encontramos, designada como Ponte de São Lázaro. É uma ponte medieval, embora alguns investigadores admitam a possibilidade dela assentar em estruturas de uma travessia mais antiga, da época romana. Mas é uma ponte que na Idade Média é crucial para cruzar o Rio Lessa nessa importante estrada que era aquela que ligava o Porto a Guimarães. Por outro lado, é uma ponte no seu formato tipicamente medieval, uma ponte em cavalete, assente em dois arcos, enfim, diferenciados nas suas dimensões. Uma ponte com uma largura considerável para a época, para a Idade Média, e que permitia a passagem de carros puxados por animais. Até há alguns anos eram ainda bem evidentes aqui no tabuleiro da ponte os sulcos abertos ao longo de séculos por esses carros que aqui passavam. Mas esta ponte possuía numa das margens uma estrutura também importantíssima e que no fundo acabou por dar o nome a este lugar. Uma gafaria, para a qual existem registros já em 1214 e 1258. Uma gafaria, um sítio para onde eram enviados os gafos, isto é, os leprosos. Um sítio, enfim, um pouco afastado do resto do mundo e onde os leprosos, enfim, viviam afastados do resto das pessoas, evitando o contágio. Os leprosos, que tinham como o santo protetor a quem se apegavam para ser curado, um famoso leproso que venceu a doença, São Lázaro. E por isso, aos gafos, aos leprosos, se chamam também os lazarentos. Uma gafaria que sabemos que, algum tempo depois, dá origem a um hospital. Mas um hospital, enfim, na designação medieval do termo, um espaço onde se dava hospitalidade. E dar hospitalidade era importante aqui nesta estrada tão concorrida e tão estratégica. Mas aqui este espaço apresenta-nos outros vestígios patrimoniais de grande interesse. Caso, por exemplo, dos vestígios de um antigo e de dimensões consideráveis moinho, que sabemos que tinha 3 rodízios. Aqui há também vestígios da antiga calçada medieval. E temos também uma capela. Aliás, nós sabemos que, associado à gafaria, à ponte, depois ao hospital, existia, de facto, uma capela dedicada a São Lázaro. Uma capela que sabemos que existia no século XVI, mas que, entretanto, desapareceu. Desapareceu a capela, mas não desapareceu essa devoção arraigada, apegada a São Lázaro. E, por isso, temos aqui uma outra capela que tem também essa designação de São Lázaro. Mas vale a pena conhecê-la e explicar estas mudanças de nome. E aqui estamos, no interior da capela de São Lázaro, que aqui nos aparece representado como bispo. É uma capela interessantíssima, uma capela muito do seu aspecto, uma capela da época moderna, mas com aqui uma série de indícios que nos podem, enfim, fazer remontar esta capela à Idade Média. Uma capela que, em 1623, sabemos que era consagrada a Nossa Senhora dos Remédios. Aliás, no século XVIII, a documentação ainda se refere a esta capela como a Nossa Senhora dos Remédios. Não nos podemos esquecer que, entretanto, tinha existido aqui, próximo, essa outra capela de São Lázaro. Mas a tradição, a importância de São Lázaro fez que, na sequência do desaparecimento dessa capela, não sabemos porquê, o culto tenha sido transferido para esta capela Nossa Senhora dos Remédios e o São Lázaro acabou por se impor
à Nossa Senhora dos Remédios, ela é hoje conhecida de facto como a Capela de São Lázaro, e é ele que está aqui em destaque. Não deixa também de ser interessante a presença aqui de um São Gonçalo. São Gonçalo, o protetor também dos viajantes, de quem tem que cruzar pontes, ele próprio, responsável pela construção da ponte de Amarante. Aliás, na iconografia podemos observar ali uma referência à ponte. Ora, não é por acaso, não só porque estamos próximos dessa antiquíssima ponte, não só porque também temos referências a esta capela, documentação antiga, como sendo a capela de Nossa Senhora da Ponte, mas porque São Gonçalo, associado também às peregrinações, associado a esta importância das pontes para os viajantes e para os peregrinos, não nos podemos igualmente deixar de sublinhar o facto de nós estamos aqui junto do caminho de Santiago. Aliás, o próprio alpendre que no exterior caracteriza esta capela tem muitas vezes essa função de resguardar, de apoiar, de, enfim, permitir que o peregrino aqui pudesse pernoitar ou se abrigar. Mas quando falamos dos caminhos de Santiago, é óbvio que o rio Lessa está também muito ligado a essa realidade. E a esse propósito, vamos voltar a Lessa do Balio. Mas esta dimensão religiosa associada ao rio Lessa, esta sua sacralidade, é uma história que não terminou ainda. Mantém-se até aos dias de hoje. E prova disso é aqui, no corredor verde do Lessa, em Lessa do Balio, nas traseiras do seu famoso e histórico mosteiro, está a surgir uma construção designada como o Templo. É um espaço ecuménico, um espaço de espiritualidade, convocando para a reflexão, um espaço concebido por aquele que é o mais premiado dos arquitetos portugueses, Álvaro Siza Vieira. Está ainda em construção e, por isso, sobre ele teremos os factos, quem sabe, algumas lendas, futuros caminhos da história.